Intimidade começa com verdade, gente. Sem verdade, tudo é superficial. Sem verdade, tudo é superficial. E eu vou mais além ainda e vou dizer para vocês o seguinte: não existe conexão profunda onde existe ocultação. Se você não tem liberdade de falar o que sente, de mostrar o que faz, se você precisa esconder dentro de um relacionamento, seja ele familiar, seja num casamento, seja num namoro, numa amizade, se você precisa esconder coisas sobre você, não tem intimidade. Porque a intimidade ela começa com a verdade. Para a gente poder falar o que sente. E, por favor, não confunda falar o que sente com ser crítico, agressivo e julgar. Não. Quando você fala o que sente, você não está falando do outro. Quando você fala o que sente, você está falando de você. Entendeu a diferença? É que a gente vira para o outro, joga tudo e diz: eu falei o que eu estava sentindo. Está tudo errado. Quando a gente vai falar o que sente, a gente está falando de quem? De nós e não do outro. E isso é muito importante. Então, muitas pessoas escondem sentimentos, elas filtram emoções, evitam conflitos e fingem estar bem. E isso cria um relacionamento o quê? Artificial. Então, para que haja intimidade, tem que haver verdade. Sem verdade é tudo superficial. É como se as pessoas elas conhecessem apenas uma camada uma das outras. Só. Você só pode me conhecer até aqui. Se passar daqui, você não pode me conhecer. No livro Nós, o autor diz que quando você esconde quem você impede o outro de realmente se conectar com você. Eu preciso mostrar o que eu sou e eu preciso ter intimidade para isso. Eu preciso sentir que o outro vai me compreender. Porque é fácil para todos nós aqui, gente. E isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. É fácil para todos nós apontarmos o defeito em qualquer outra pessoa. É ou não é? A gente faz isso com muita facilidade. Oh, olha ali, olha lá. Mas quando se trata de nós, tudo fica mais complicado. É por isso que o conselho bíblico na carta aos Efésios, ele é bem enfático quando ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. A Bíblia já falava sobre esse conceito de intimidade, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então todos nós formamos uma unidade. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar na sua carta aos Efésios. Por isso a gente tem que ser da verdade, a gente deve viver na verdade. E volta a dizer, falar a verdade não significa que você tem o direito de julgar, condenar, criticar. Falar a verdade significa que você pode abrir a sua alma e o seu coração e dizer para outra pessoa o que você está sentindo. E se mostrar, né? Mostrar nossas feiuras, nossos erros, nossas falhas. Isso é intimidade. E a ausência dessa verdade pode gerar coisas assim terríveis, como distanciamento emocional, sensação de solidão, é terrível, falta de pertencimento. Ora, quantas e quantas vezes, gente, eu não ouvi pessoas me contarem o seguinte: pastor, eu consigo falar com o de fora, mas eu não consigo falar com o de casa. E isso é algo que sempre me incomodou, porque como é que alguém convive, vive debaixo do mesmo teto, partilha de muitas coisas, mas não consegue conversar? E essa pessoa precisa conversar com um estranho na rua, alguém que não tem tanta proximidade, porque não consegue falar dentro de casa. Então, o primeiro ponto, para se ter intimidade tem que se ter verdade, e a verdade é sobre nós, não é sobre o outro. Fale sobre você, fale o que você sente, fale sobre como você está vendo alguns processos, fale e deixe que o outro fale também sobre ele ou ela. Não é para você apontar defeitos e nem receber críticas. E por que eu estou dizendo isso? Gente, agora vem a segunda parte, que é o segundo ponto, e mostrar para vocês que o medo de julgamento é o maior bloqueio da intimidade. É por isso que a verdade tem que ser dos dois lados. E ninguém tem que criticar ninguém, porque a gente tem essa mania de que quando a pessoa começa a falar,
a gente já começa a pensar na resposta. Pede para Jesus, queima, Senhor, isso na minha mente, amém. Se você é assim, a pessoa começa a contar, você já está pensando, "Ah, eu já sei o que eu vou te falar, eu já sei, o caminho vai ser aqui, vai ser ali, vai ser aqui, vai ser ali. Você já está pensando na resposta, a pessoa nem terminou, você já está completando a frase. Então a gente precisa entender que a maioria de nós até tenta, a gente até tenta ter intimidade, mas o medo de julgamento é o maior bloqueio, é muito grande. Então, você entende por que grande parte das pessoas, elas não se abrem, porque já foi ferida. Ah, você foi falar a verdade, o outro pegou essa verdade e jogou contra você. E aí o medo do julgamento, da crítica, da angústia, fecha, bloqueia, e você não fala. É por isso que intimidade começa com verdade. E a verdade quebra esse bloqueio, esse medo de que nós seremos o quê? Julgados. Julgados. Olha, por exemplo, questão de gosto. Às vezes, a pessoa que está do seu lado, às vezes não, com certeza, não vai ter sempre os mesmos gostos que você. Talvez se vista diferente ou pense diferente, ah, goste de sabores diferentes de você. E tá tudo bem, isso faz parte da vida, porque nós somos diferentes. Gente, imagina se nesse mundo todos nós fôssemos iguais. Pensa, pensa se todo mundo fosse nesse planeta igual a você. Não, não responda, só pense. Se todo mundo fosse igual a você, se só existisse gente igual a você, pensando como você, do seu jeito, você suportaria esse mundo? É, eu também não. Ixi, se o mundo fosse feito só de Marco Aurélio, eu já teria vazado daqui faz tempo. Não é fácil. E aí, essas, essas experiências passadas, elas vão gerando esses bloqueios. Talvez você tentou se abrir uma vez, deu tudo errado, tentou de novo, deu tudo errado, tentou outra vez, isso foi jogado contra você, e aí você começa a pensar: se eu fizer isso de novo, eu vou ser magoado. Se eu abrir meu coração, eu vou ser rejeitado, condenado, julgado. E aí, nesse livro maravilhoso chamado Nós, o autor diz: você não está reagindo ao seu parceiro ou parceira, está reagindo às suas feridas antigas. E é verdade. Muitas vezes nós já entramos num processo de defesa, de bloqueio, de tal maneira que nós não percebemos que isso é uma coisa que já vem lá de trás. E agora a gente gostaria muito de ter muita intimidade e não apenas proximidade, mas a gente não consegue porque a gente fica reagindo à pessoa e não percebe que isso é por conta do que já aconteceu na nossa vida. No Salmo 34, o salmista revela uma verdade tão interessante. Ele diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu já li esse texto outras vezes aqui. E é tão interessante como Deus está perto de quem tem o coração aberto, quebrantado. E o espírito abatido aqui não é que a pessoa é abatida, não. Porque se o seu espírito é exaltado, é difícil até para Deus ficar perto de você. Difícil de entender, né? Mas é difícil. E ele diz: o espírito abatido, aquele espírito manso. Gente que a alma está curada, é mais fácil. Então, o salmista, ele encontrou em Deus a resposta para a intimidade e não apenas para a proximidade. Aí eu volto com a verdade. O problema não é o conflito atual, é o histórico emocional não resolvido. Simples desse jeito.